Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado a executiva Denise Lara Calas, uma profissional com uma bela carreira. Denise trabalhou para o Grupo Mendes Júnior, para países africanos e também no Oriente Médio. Ela trabalhou na CPM Tecnologia e há 14 anos aproximadamente ela tem sido uma peça fundamental na história da Gutenberg Consultores. Ela tem empreendido trabalhos de coaching executivo, bem como também de outplacement. E ela tem sido um sustentáculo muito importante em nossa empresa. Por esse motivo, eu gostaria de dar as boas-vindas a Denise. Obrigada, Gutenberg. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Denise, nós temos trabalhado juntos durante 14 anos. Você tem empreendido um trabalho muito importante com executivos das mais diversas corporações. Empresas de auditoria, empresas de tecnologia, empresas de serviço, empresas do sistema bancário, etc, etc, etc. Quando você conversa com os executivos ou executivas que são assistidos pela Gutenberg Consultores em processo de outplacement, quais são os principais motivos que você detecta para o afastamento, para a demissão desses profissionais? Dois aspectos principais, Gutenberg. O primeiro deles está totalmente ligado à questão do desenvolvimento intelectual, no nível do conhecimento. As pessoas deixam de estudar, deixam de buscar outros campos, novos conhecimentos, novas áreas, né? E com isso elas vão perdendo uma certa coragem e vão ficando cada vez mais acomodadas em seu ambiente e naquele campo de expertise que ela já, de certa forma, dominava. Esse é um fator triste, porque ele pode ser observado, ele pode ser alcançado. O outro está mais ligado às questões mais da personalidade. São pessoas que têm talvez uma dificuldade maior em enfrentar os ambientes mais competitivos, né? E desenvolver talvez habilidades políticas mais condizentes com o contexto das organizações e também nos seus relacionamentos interpessoais. Parece que as pessoas também, ao ficar muito tempo no mercado de trabalho, elas aos poucos vão se relaxando nesta questão da solicitude, na questão da amizade, na questão da colaboração especialmente, e isso de certa forma vem trazendo para as organizações uma perda muito grande dos seus talentos, né? Então os problemas de relacionamento e a defasagem do conhecimento são dois aspectos que eu considero mortais para um executivo em desenvolvimento. Muito bem. Agora eu gostaria de lhe fazer uma segunda pergunta. De que maneira este executivo pode mudar o seu comportamento em relação, por exemplo, quando ele não tem habilidade política? Certo. Quando o relacionamento dele é conflituoso? Quando ele está defasado intelectualmente? Quando a sua personalidade é introvertida? Quando ele é uma pessoa distante? Quando ele tem em sua mente inúmeros equívocos? Do ponto de vista da inteligência emocional, da inteligência política, da inteligência intelectual, da inteligência espiritual, etc. Não é? O que é que este executivo pode fazer por ele mesmo? Ele pode fazer muito. Apesar dos aspectos de personalidade influenciarem tremendamente esses comportamentos, né? A pessoa, uma vez conscientizada das suas vulnerabilidades, ela pode tomar algumas atitudes ou desenvolver algumas atitudes mais favoráveis ao ambiente. Então, por muitas vezes as pessoas têm aquela mania de dizer: ah, eu sou assim, essa é a minha maneira de ser. Essa é a sua maneira de ser, mas se ela não condiz com seus objetivos estão entrelaçados aos objetivos organizacionais, é você que tem que mudar, né? Porque o ambiente vai operar da forma que ele opera, indistintamente de sua vontade ou não. Então, a primeira coisa é a consciência. A segunda é uma vontade genuína de mudar. As pessoas, por vezes, elas passam a vida falando das suas vontades de mudar e pouco fazem em relação à mudança. Então, há duas formas de preguiça muito grande de lidar com a mudança. Primeiro, a preguiça cognitiva, né? Não estuda,
não observa, não analisa os problemas, não vê os pontos críticos, né, de um ambiente e da sua atuação dentro dele. Então, estudar esses aspectos, além dos aspectos técnicos, também é muito importante. Estudar sobre o jogo político, estudar sobre o relacionamento mais favorável, sobre a cooperação, sobre o desenvolvimento das equipes. As pessoas acham que isso são dons naturais, não são. Nós podemos empreender nesse sentido, né? E uma vontade muito forte também, que eu acho que é interessante, de mudar um pouco essa imagem. E quando você sai de um ambiente onde essa imagem já estava cristalizada e vai para um ambiente novo, eu vejo como a melhor oportunidade de você fazer uma mudança. As pessoas que ali estão no novo ambiente, pós-fase de transição, elas não lhe conhecem profundamente. E nem têm uma expectativa já muito cristalizada em relação a você. Então você pode operar de forma diferente, sem deixar de ser aquela pessoa que você é. Certo? Então acho que é nesse sentido que a pessoa pode melhorar muito o seu comportamento e o seu conhecimento. E uma outra coisa, Denise, não sei se você concorda comigo, o que eu considero assim de uma preciosidade. Todo profissional tem de partir da premissa de que ele é o agente responsável de sua vida e de sua carreira. E que ele não pode esperar ou depender dos outros para que ele consiga o seu objetivo de vida. Por outro lado, também é importante dizer que a empresa não deve nada ao executivo. Exatamente. A empresa compra a experiência dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele. E muitas vezes ele esquece isso. Sim. Portanto, a empresa pode demiti-lo a qualquer hora que ela quiser. Por outro lado, também o executivo pode solicitar a sua demissão a hora que ele quiser. Exato. Agora, o importante é ele adquirir a consciência de que ele é o único agente responsável, repito, de sua vida e de sua carreira. Portanto, é ele que faz a diferença. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Eu agora tenho uma terceira pergunta. De que maneira consultores como nós podemos dar uma contribuição para estes indivíduos, a fim de que também eles, ao adentrarem em nova empresa, eles possam também dar uma contribuição verdadeiramente importante para essa organização, ou essas organizações? Muito bem. Eu parto do princípio da sua última fala. Quando eles chegam aqui, a primeira coisa que a gente precisa conscientizá-los é de que eles foram agentes dessa demissão, né? Como você falou, as pessoas mudam por conta própria, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Então, quando ele chega aqui, o primeiro processo é o processo da humildade. Ele precisa analisar os pontos que, de certa forma, estão detonando a carreira dele, ou que, de certa forma, estão impedindo um desenvolvimento mais pleno, né? E, para isso, ele precisa se olhar de uma forma diferente, né? E essa forma diferente de se olhar, a primeira coisa é parar de criticar o ex-empregador, né? Lá pode ter acontecido inúmeros fatores que levaram a essa demissão, sim, mas ele de certa forma não soube lidar com isso. Então, a partir desse princípio da humildade e de olhar os pontos vulneráveis, a gente pode ir trabalhando algumas habilidades que ele precisa conscientizar. Se ele se emprega muito rapidamente e tem um processo mais profundo de reflexão, de análise, eu acredito que esse aprendizado é rápido. Para alguns, esse aprendizado costuma ser um pouco mais lento, porque para quebrar essa bolha, para furar esse contexto, né, do impacto logo de início, é grande, porque ele tende a não aceitar os feedbacks. E isso é muito comum, né, Denise? É muito comum. Principalmente quando esse feedback vai contra a autoimagem que ele tem. Ele se acha de uma forma, mas a reputação, a maneira com que os outros o veem é outra, né? Então, ele tende a criticar os headhunters, ele tende a criticar a rede de networking, ele tende a criticar, enfim, todos os canais e todas as pessoas que estão ajudando nesse processo. E a sensação que a gente tem é que as pessoas, de um modo geral, estão todas contra ele. Isso. Quando, no fundo, é ele que está contra ele. Exatamente, é ele que está trabalhando contra ele próprio.
na medida em que ele não entende que ele precisa de um novo posicionamento, né? E esse posicionamento passa, primeiro, como eu já disse, de uma autoanálise, humildade para acatar, vontade para fazer diferente, capacidade de errar nessa forma de fazer diferente, porque vai errar, e aceitar os seus erros, sem julgar a culpa nos outros. Então esse é um processo delicado, impossível. É isso mesmo. Então vamos dizer, o consultor, que ele esteja exercendo um papel em transição de carreira, tanto do ponto de vista da recolocação ou do ponto de vista do coach executivo, desempenha papel fundamental para o executivo. Agora, como o Denise bem frisou, nós não podemos mudar ninguém. Nós não temos o poder de mudar o executivo. Se ele não quer mudar, se ele não reconhece que ele tem problemas em todas as instâncias de sua carreira, ele dificilmente vai muito longe. Principalmente quando ele não aceita, ele não deseja receber um feedback negativo ou crítico. E o homem que não aprende a ouvir uma crítica, dificilmente ele será um bom executivo. Eu agora quero agradecer a você, Denise, pela sua participação e também a você que nos assiste. Eu gostaria de convidá-lo a visitar o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Gostaria de dizer que lá você encontra inúmeros artigos, você encontra inúmeros clipes, indicações de livros, entre tantas e tantas outras recomendações. Gostaria que você me enviasse um e-mail para macedo@gutenberg.com. Eu terei o maior prazer em receber o seu e-mail. Portanto, me envie uma nota qualquer. E agora, eu gostaria de mais uma vez reforçar um ponto. Nós somos uma empresa especializada em outplacement, aconselhamento de carreira, coaching executivo, fazemos palestras nas organizações e nas universidades e temos um registro de competência e também de gratidão por aquelas pessoas que por aqui passaram. E eu confesso a você que sou tentado a dizer que nós temos obtido 100% de sucesso em nossas recolocações, em todos os níveis, presidentes, vice-presidentes, diretores, gerentes e muitas vezes até de coordenadores. Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua atenção e eu espero encontrá-lo no nosso próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!